Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade. Você viu pela imagem aí que já decolou. Decolou o nosso programa e decolou também a campanha eleitoral em todo o Brasil, com vista às eleições municipais que acontecem no próximo dia 2 de outubro, em São José do Rio Preto, inclusive. A campanha está iniciada já nas emissoras de televisão comerciais, aqui na TV Rio Preto você está livre disso. A gente não tem que apresentar os programas eleitorais. Mas vamos conversar um pouco sobre a eleição. O nosso programa, deixa eu lembrar a você, é transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras e até do mundo também, por que não? No programa de hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema que eu toquei agora há pouco, as eleições municipais, a campanha eleitoral. E eu estou recebendo aqui, estou tendo a honra de receber aqui um grande amigo, o Edinho Baff. O Edinho Baff é jornalista, de família riopretense, é filho de um eterno amigo, o Edson Baff. O Edinho, como jornalista, está se dedicando bastante à área de marketing político, inclusive e orientação a vários candidatos agora nessas eleições. Não em Rio Preto, está trabalhando fora de Rio Preto, trabalhando na região de Campinas, né, Edinho? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre as suas aventuras ali pela região de Campinas, Olambra, Jaguariúna, aquela região toda ali. Uma região, inclusive, bem diferente da nossa, né? Bem historicamente diferente, etc. Acho que isso acaba sendo um desafio até maior para o profissional, né? Também. Com certeza. Primeiramente, obrigado, Rei. Você que é um craque da comunicação, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta tarde de sexta-feira e é um prazer imenso poder compartilhar um pouco das experiências e dos desafios desta desafiadora área que é a área de comunicação política, né? O marketing político, que neste momento cumpre um importante papel para consolidar e reforçar o processo democrático. Não há dúvida. O Edinho já publicou inclusive um livro sobre o assunto, né, Edinho? Fala um pouquinho sobre esse livro, antes da gente começar a entrar no assunto. Há 2 anos eu publiquei o livro Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, que é um livro que eu compartilho muitas, né, das minhas experiências profissionais em 15 anos de carreira na área de assessoria de imprensa, gestão de imagem, comunicação pública, comunicação corporativa. Então, e também o livro, o ponto de partida do livro é o embarque em 1997, quando eu encerro os estudos no ensino médio no Colégio São José e parto para Campinas para fazer a faculdade de jornalismo. Exato. Então, paralelamente, eu vou contando um pouco da minha vida, das experiências profissionais, mas tendo sempre como objetivo maior compartilhar as experiências na área de comunicação. Você tocou aí no Colégio São José, vamos começar por aí. Ontem à noite, né, realizou-se uma mesa redonda entre todos os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto. E o Edinho, como ex-aluno do Colégio São José, teve a honra também, imagino que tenha sido uma grande honra para você mesmo, mediar essa mesa redonda. Você estava lá com todos os candidatos a prefeito. Compareceram todos, né? Exatamente. Foram todos os candidatos a prefeito, os 6 candidatos a prefeito de Rio Preto, participaram da primeira mesa redonda desta eleição, o primeiro encontro. Foi ainda um debate meio frio, porque está no começo, Edinho? Você já notou alguma animosidade em relação a isso? Já deu para identificar que tipo de estratégia eles vão usar? Alguém vai tocar mais determinado assunto, vai tocar em outro? Fala um pouquinho sobre isso. O que você sentiu do debate de ontem, da mesa redonda? Olha, naturalmente, por ser uma mesa redonda e não foi um debate com direito à réplica, claro, tréplica, né? Então, eu até elogiei e destaquei isso durante o evento. Os 6 candidatos se comportaram muito bem, respeitaram rigorosamente as regras estabelecidas pelo Colégio São José, para que esta mesa redonda tivesse a maior produtividade possível para os presentes, para a plateia presente, formada por alunos, pessoas da comunidade. E foi um momento, eu senti, é claro, em uma resposta ou outra sempre tinha uma farpazinha, né? Uma farpazinha, o que é natural, mas eu acho, o que eu percebi claramente, e citei isso ontem, acho que Rio Preto tem o privilégio de ter, o eleitor de Rio Preto tem o privilégio de ter 6 candidaturas e a possibilidade de fazer a melhor escolha para o futuro de Rio Preto. Então, eu acho que Rio Preto, nas eleições desse ano, isso eu coloquei muito ontem, tem a sorte de ter os candidatos que estão dispostos ao diálogo, que foram
até lá, se colocaram, se apresentaram, se mostraram, né, responderam perguntas elaboradas pelos alunos do próprio ensino médio do colégio. Então, ali, e nessas perguntas, tinham perguntas duras. Aí tem alguma coisa aí. Perguntas. Eu até fiz questão de destacar para os candidatos que eram perguntas dos alunos, né? Mas isso reforça a tradição democrática do Colégio São José, né? Também abriu o microfone para que a plateia se manifestasse. E os candidatos, com muito respeito às regras estabelecidas, cumpriram com muita eficiência o seu papel ali. Que bacana, né? A gente tem que exatamente destacar isso, inclusive perante o eleitor, destacar a necessidade de que o voto seja ditado realmente pela consciência, né? Sem compromissos outros que não seja exatamente a consciência das pessoas. Isso é muito bacana. Não tem porque fulano fez um favor, vai fazer um favor, nada disso. O voto tem que ser totalmente isento desse tipo de coisa. Mas eu estava falando sobre isso, Edinho, o dia de hoje começou na programação das TVs comerciais, começou as inserções de 30, 15 segundos dos candidatos. Eu até agora consegui ver de 2 candidatos, os 2 que têm maior número de inserções, o Edinho Araújo e o Orlando Bolsoni. Já dá para perceber uma noçãozinha do caminho que eles vão seguir. Claro que pode mudar ao longo do tempo, mas, por exemplo, o Edinho está reforçando a questão, as coisas que ele já fez no passado, né? Volta, Edinho, aquela coisa toda, a concentração, etc. E o Bolsoni está trabalhando bem na questão o slogan dele é honestamente Bolsoni. Então, atributos como a honestidade, a transparência, etc. Eu tenho a impressão que esse vai ser o mote da campanha dos dois. Os outros candidatos, todos vão ter alguma participação na televisão também, mas ainda não deu para perceber. É isso mesmo, isso, na sua opinião, é isso que vai acontecer nessa campanha? Não vão haver grandes temas em relação a isso? Os temas locais são realmente predominantes, né? Enchente, enfim, mas há alguns temas que não são exatamente locais, a questão do desemprego, essa coisa toda da crise, e isso também deve permear essa campanha, é isso, Edinho? Olha, Rei, eu faço a seguinte avaliação. Eu ainda não tive a oportunidade de ver a propaganda de TV dos candidatos, mas o que eu percebo, né, nessa linha, eu acho que a questão da honestidade, né, o combate à corrupção, ao mau uso dos recursos públicos, isso é pré-requisito para todos os candidatos. Claro. Eu acredito que a eleição não termina com essa pauta. Eu acho que a pauta da honestidade, do combate à corrupção, ela vai perdendo força conforme a eleição vai avançando. Outros temas, entre eles a capacidade de realização. Exato, enfim. Porque eu acho que a população, o eleitor, e as pesquisas mostram isso, os resultados, né, pesquisas anteriores, né, que a gente, nós trabalhamos com marketing político na área de comunicação, a gente tenta entender a cabeça do eleitor, entender o que motiva o eleitor a votar em A ou votar em B, né? E a gente sabe que cada vez mais o eleitor quer um candidato com condições, com capacidade para resolver os seus problemas. Exato. E os problemas locais. Eleição municipal, dificilmente as pautas nacionais interferem. Exato. Né? A não ser quando você tem uma forte crise econômica, que você tem uma desaceleração da economia muito forte. Respinga em todo mundo. Então e naturalmente os candidatos vão ter que mostrar e apresentar para o eleitor o que ele vai fazer diferente aqui no município, para diminuir o impacto da crise nacional. Mas o eleitor, ele quer saber se a rua da casa dele, que passa em frente à casa dele, vai ter o buraco consertado, se a água vai chegar com qualidade, se o esgoto está sendo bem tratado. Porque por mais que a cidade, isso independente do tamanho da cidade, a eleição municipal, ela exige muito, o eleitor quer um síndico também. Exatamente, né? O prefeito é o chefe de um grande condomínio, né? Exatamente, mais do que discursos, mais do que ele quer que o prefeito seja o grande líder de uma equipe que faça a zeladoria da cidade, né? Que combata os problemas na área social, que possa retirar os moradores da rua, que possa combater
a questão do déficit habitacional. Então, eu acho que a pauta e isso é natural, eu percebi ontem na mesa redonda, não só de um, mas dois candidatos que rapidamente trataram do tema, eu acho que ela não se sustenta. Eu acho que a pauta é outra, é verdade. A pauta é outra. Eu não acredito que combate a corrupção ou honestidade nortearão a campanha. E hoje em dia a gente sabe que as campanhas eleitorais... Até porque isso é dever, isso é obrigação. Exatamente. Em matéria de marketing, elas são muito bem orientadas, são extremamente profissionais. As pesquisas estão premiando essa coisa toda, a gente sabe disso. Não há como fazer campanha sem uma sustentação forte de pesquisa, etc. Mas também é uma campanha relativamente curta. Ela vai ter mais ou menos 45 dias, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo, né? Só que começou antes, você estava me lembrando agora há pouco, antes da gente começar a conversar, você falou, só que começou antes, através das redes sociais, né? Esse é o grande fato novo dessa eleição. Novo não, nas outras também já houve, né? Mas está cada vez mais forte, né, Edinho? As redes sociais estão cada vez mais fortes. Isso é capaz de ser decisivo nessa campanha, é uma coisa nova que está acontecendo aí, né? Eu não tenho dúvida que as redes sociais, nesta eleição, nessas eleições municipais, elas estão totalmente consolidadas, né? Com muito mais força. E eu acredito que o maior debate ele já está acontecendo nas redes sociais. Exatamente. Né? A partir das redes sociais, cada candidato vai determinar o rumo do seu programa de TV, o rumo do seu programa de rádio. As redes sociais são o principal termômetro. E quanto à temperatura, né? Qual é o humor do eleitorado? É claro que você tem ainda a parcela da população, mas cada vez menor, que não tem acesso, né? Mas pode até ter um acesso um pouco mais lento, um pouco mais demorado, mas vai acabar tendo acesso. Essa informação chega a ele. E a rede social ela tem a capacidade de irradiar, isso, de fazer com que viralizar, né? Então mesmo aquele que não tem, não está tão sintonizado com as redes sociais, ele acaba, essa informação acaba chegando até ele. Né, através de uma cadeia aí de informação, de notícias que são viralizadas o tempo todo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. Então, os candidatos naturalmente, e é claro que suas equipes já estão preparadas e planejadas pensando nisso, tem que tratar com muita atenção as redes sociais. É a partir dali que a campanha se desenha e se consolida diante do eleitorado. Eu sei que você está muito mais ligado a colégios eleitorais fora daqui, de outras cidades, mas de certa forma você, como rio-pretense, acompanha bem isso. Dá para a gente ter uma vaga ideia de que existe uma tendência para caminharmos para um segundo turno, ou ainda é muito cedo para falar isso? Ou vai depender muito da campanha, quer dizer, vai acontecer nesses 45 dias. O que você pensa disso? Estava conversando com um amigo essa semana aqui no programa, o Marcos Ferreira, jornalista, ele estava dizendo que muito dificilmente não haverá segundo turno, pelo fato de haver 6 candidatos, etc. Isso acaba distribuindo os votos de alguma forma e acaba tendo segundo turno. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha, eu sei que tua bola de cristal estava sintonizada para outra cidade, então não está aqui, mas não sei como é que... Como eu já cumpri o meu papel ontem enquanto mediador, e ali era uma função muito protocolar de dar as oportunidades iguais a todos os candidatos e seguir ali Então, e agora eu estou aqui num outro momento e daqui a pouco eu estou indo embora, eu vou falar assim, com muita tranquilidade o que eu acho. Eu acho que tem segundo turno nas eleições de Rio Preto. Eu não tenho dúvida. Ninguém tem bola de cristal, campanha é dinâmica, pode mudar, fatos novos surgem. Né? Hoje, olhando o cenário, olhando as figuras, olhando os grupos, quem que é cada candidato, né? Eu acredito que dificilmente não terá segundo turno em Rio Preto. Essa eu acho que... Uma percepção meio geral das pessoas eu acho que com o tema, viu? Eu acho que é isso mesmo. Exatamente. E Rio Preto tem uma tradição, é só a gente fazer uma leitura das últimas, de 2000 para cá, vamos pegar, né, 5 eleições, de uma cidade dividida. Né? É claro que já... há mudanças, né? Mas você sempre tem eleições muito duras, inclusive no segundo turno. Exato. Inclusive no segundo turno. Né? Nós temos eleições decididas com uma diferença de 4, 5 mil votos no segundo turno. Até menos que isso, foi impressionante. Até menos que isso. 2000, 2004. Né? Então eu acho que nós temos uma
Rio Preto é uma cidade muito forte politicamente, com figuras, né, com protagonistas, com muita projeção local, estadual, nacional. Então, Rio Preto gosta de política, eu acho que esse momento é o momento exato de celebrar a política. Eu acho que, a política ela tem problemas em todo o mundo. Claro, mas a gente sempre analisando essa coisa com os candidatos, inclusive, e o eleitor também, com responsabilidade, com rigor, né? As pessoas têm que agir assim, é uma escolha difícil realmente. Talvez para comprar um carro, por exemplo, a pessoa pense bastante, etc. Para votar também tem que pensar, tem que raciocinar, estudar todas as possibilidades, é isso que a gente espera das pessoas e o momento é esse, né? Durante a campanha, conversar através da televisão, através das redes sociais com as pessoas e ouvir os candidatos, ouvir o que eles têm a dizer. E certamente tem muita coisa a dizer, pelo menos o eleitor tem muita coisa, quer ouvir muita coisa, né, Edinho? Com certeza. Eu tenho defendido, tenho dito muito ultimamente que o processo eleitoral, esse momento que a gente vive agora, ele tem que ser celebrado. As eleições, é um momento de celebração da democracia, é o fortalecimento da democracia. Exato. Então, eu discordo de algumas tentativas, inclusive em termos de legislação, tentando reduzir cada vez mais o processo eleitoral, como se o processo eleitoral fosse algo nocivo à sociedade. Exato. Muito pelo contrário, o processo eleitoral... Fala-se às vezes em coincidência de eleições, coincidência de calendário, etc. Eu acho uma bobagem. Isso quanto mais se praticar é melhor. Muito melhor. A gente tem um exemplo muito claro, que com todos os seus... dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, a mais sólida democracia do mundo, vive e celebra o espetáculo das eleições durante as prévias, um ano antes da eleição, depois entra no período eleitoral, e nem por isso os Estados Unidos anda para trás. Imagina. Então, eu acho que o que a gente tem que ter cada vez mais são mecanismos de controle, claro, de fiscalização. Isso é uma coisa. Agora, o candidato, muitas vezes também, e isso me incomoda bastante, eu sempre coloco isso, há uma tentativa de endemonização do marketing político, exatamente, do profissional de comunicação, como se fossem profissionais que prejudicassem, fossem nocivos à sociedade, ao processo eleitoral. A legitimidade do processo não é nocivo, exato, não é o contrário. Né? Muito pelo contrário. O profissional de marketing político, de comunicação, a serviço de uma candidatura, o maior desafio dele é aproximar o sentimento do eleitor com as expectativas do eleitor com as ações do candidato. Se aproximar do rigor ético. Isso. Mostrar para o candidato que a chance maior dele de vitória é ele agir politicamente, de forma politicamente correta, é ele entender qual que é o sentimento da população, pegar as pesquisas, analisar, entender quais são as pautas eleitorais que vão nortear esta eleição, porque as pautas mudam. Como você disse no começo, 4 anos atrás, o problema era hoje o problema é outro, né? Então, e isso é papel da equipe de comunicação, do marketing político. Então, eu sou um defensor intransigente da comunicação política, do marketing político, e acho que os profissionais de marketing político contribuem diretamente para o fortalecimento do processo democrático. É verdade. Historicamente, principalmente nesses últimos anos, eles têm prestado um grande serviço mesmo à legitimidade do processo democrático. Isso é muito... Foi bacana você falar isso, viu? Porque geralmente as pessoas acabam passando... não gostam muito de entrar. Em cima disso, eu acho assim, bons e maus profissionais nós temos em qualquer área. Qualquer área, né? E eu acho que isso daí, e o marketing político também. Agora, aquela ideia de que se produz um candidato, que se fabrica um candidato... Que se vende um sabonete, isso são bobagens que se criam. Cada vez mais o eleitor está antenado. E a gente não pode esquecer que os candidatos, sejam ele de uma eleição municipal, uma eleição estadual ou de uma eleição nacional, os candidatos são reflexo direto da sociedade. Sem dúvida. Né? Não existe a sociedade de um lado e os candidatos do outro. Se os candidatos são ruins, a responsabilidade também é de quem os elegeu. Então, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. O Brasil ainda é uma jovem democracia. Isso, a gente lembra disso, né?
uma jovem democracia e muitas vezes interrompida por ditaduras, por períodos de exceção nesses últimos anos. Isso é complicado. Exatamente. Eu acho que, e nós temos, eu acho que o momento, quando se fala de juntar todas as eleições num ano só, eu acho isso uma grande bobagem, um grande erro e um grande equívoco. É contraproducente. Totalmente. E digo mais, as eleições devem ser cada vez mais valorizadas, celebradas. A iniciativa do Colégio São José ontem em abrir um colégio particular há quase 70 anos na cidade, ele abre as suas dependências, convida os 6 candidatos para que seus alunos, para que os professores, para que a comunidade... de participar mesmo, isso é muito interessante. Então, assim, eu até lembrei ontem durante a mesa redonda que me passou um filme, há 20 anos, em 1995, eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Eu ganhei uma eleição dentro do colégio para ser presidente do Grêmio Estudantil. E 20 anos depois, o colégio continua firme no seu compromisso democrático de abrir escola para... Coerente com esses ideais, né? Então, acho que isso é legal. Eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer com que a política e a campanha se espalhe cada vez mais pela sociedade, e não o contrário. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa, daqui a pouco a gente está chegando no final do nosso programa, infelizmente, conversa boa é isso, né? Passa depressa. É claro que a eleição municipal se polariza nos candidatos a prefeito, mas é também uma eleição legislativa. A gente vai renovar a Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto, no caso aqui de Rio Preto. E aí a eleição da Câmara também é complicada? Como é que é isso? Na verdade, o candidato a prefeito polariza, mas os candidatos que mais têm contato com os eleitores, diariamente, com quem você encontra na rua toda hora, de quem você recebe um santinho, etc., são os candidatos a vereador. Esses também estão desgastados, né? Eu até brincando com alguém, falo assim, olha, um candidato a vereador para pedir voto, para ter coragem de pedir voto para alguém, precisa ter cara de pau. Tanta foi o desgaste da Câmara Municipal, por exemplo, etc. Mas é também uma eleição importante e, mais uma vez, o eleitor tem que estar muito consciente dessa importância, né? Fala um pouquinho sobre isso. É fundamental, né? Eu acho que quem acompanha o ambiente político sabe que o Poder Legislativo cumpre um papel determinante. Você não pode, se você faz uma boa escolha para o Executivo e tem uma Câmara não ruim, zelosa, né? Isso, né? Exatamente. Uma Câmara não comprometida com o politicamente correto, com princípios, com valores, pouco adiantou você ter um bom Executivo. Exato. Porque os principais projetos, as principais iniciativas devem ser aprovadas pelo Poder Legislativo. O prefeito, ele elabora o projeto, ele encaminha para a Câmara, e se a cidade não tem uma Câmara preparada, uma Câmara com vereadores capacitados, disposta a analisar cada projeto do Executivo, por exemplo, com independência, quer dizer, não é porque pertence ao grupo do prefeito que tem que votar com o prefeito, etc. E isso normalmente acontece, então, mas é importante que as pessoas saibam disso, né? Que o vereador também é importante, ele tem um grande papel a ser desempenhado. Com certeza, o vereador tem um papel fundamental, ele, como você bem disse, ele está muito mais próximo do eleitor do que o próprio prefeito, ele acaba tendo um contato diário com os eleitores. Naturalmente, numa Câmara você tem perfis diferentes, origens diferentes de cada vereador, representando regiões diferentes da cidade, mas independente das diferenças, é muito importante que todos eles tenham um compromisso ético, um compromisso de analisar cada projeto com critério, porque a gente sabe e é natural que não só o Executivo como o Legislativo sofrem muitas pressões. Pressão do poder privado, claro, pressões de interesses diversos. E é para isso que eles foram eleitos, para que possam, diante das inúmeras pressões, tomar as melhores decisões para a cidade. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. Edinho, eu queria agradecer muito a sua presença, ter aberto um espacinho na sua agenda para a gente conversar um pouquinho, compartilhar com o nosso público esses conceitos todos sobre a importância do voto, que a gente às vezes fala assim, vou votar em qualquer um, depois daqui a 2 anos eu não lembro mesmo quem que eu votei. Não pode ser assim, tem que lembrar, né? Tem que lembrar e cobrar. E principalmente numa eleição municipal, você encontra o cara na rua depois e fala, você fez um negócio ali que você não devia ter feito. Isso, a gente pode cobrar isso, né? A gente está próximo a eles, isso é muito bacana. Queria agradecer muito a sua presença, desejar sucesso para você nos trabalhos que você está realizando na região de Campinas ali. Eu sei que você está envolvido em várias campanhas ali
naquela região, deve estar atulhado de trabalho também. Não sei como é que você conseguiu espaço para vir aqui participar dessa mesa redonda do Colégio São José, mas que bacana que você veio e que veio compartilhar com a gente esses conceitos. Obrigado, Viadinho, e volte sempre. Rei, muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade, dizer que você sabe disso. Desde criança, sempre fui seu fã enquanto jornalista. Você, além do meu pai, sempre foi fonte de inspiração. O rumo que eu decidi dar na minha carreira ao escolher fazer jornalismo sempre foi muito inspirado naquele grupo de amigos do meu pai, que sempre frequentou a minha casa. Fazer churrasquinho lá de vez em quando. Churrasquinho. E eu sempre ali querendo ouvir, querendo saber, Então isso para mim sempre foi algo muito prazeroso. E eu nunca tive a oportunidade de falar isso e faço questão de em público dizer, e não é da boca para fora, é algo muito verdadeiro. Tanto que no meu livro que eu lancei há 2 anos, eu fiz questão de colocar uma foto desse grupo de amigos do meu pai, jornalistas, que realmente me motivou muito a seguir nessa carreira, que é tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão prazerosa e recompensadora. Que bacana. E a gente fica orgulhoso dos rumos acertados e exitosos que você está imprimindo a sua carreira. Parabéns, Edinho. Muito obrigado, viu? Um abraço. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.